Vamos para Deuteronômio capítulo 8. Vamos ouvir um pouquinho aquilo que é necessário e aquilo que é preciso para o dia de hoje, pessoal. Deuteronômio é o 5º livro do Pentateuco, capítulo 8. Pentateuco é os 5 primeiros livros da Bíblia, tá? Escritos por Moisés. Deuteronômio, capítulo 8. Versículo 1. Você precisa entender que se o pai, nesta questão que nós vamos ver hoje, não poupou o filho dele, vai nos poupar nessa questão de preparação? Bom que nascêssemos pronto, mas ninguém nasce pronto, certo, gente? Alguém que nasceu já estudando, sabendo de tudo? Não. Andando? Só se houver um fenômeno aí, né? Mas ainda assim, não. Então significa que nós tivemos que aprender a andar, aprender a falar e assim vai. Hoje eu estou com meu bebezinho, né? E eu começo a observar mais uma vez a dependência total dele, gente. Não consegue fazer nada. Porque é assim que é a vida. Aí o cidadão nasce de novo, ele acha que já nasce de novo sabendo tudo. Não é assim que funciona. Nós nascemos de novo em Cristo, então nós temos que aprender a andar em Cristo. Então é preciso você saber que nesse andar vai ter obstáculo que vai tentar te derrubar. Porque se você souber que tem obstáculo, você evita a queda. Se você não souber que tem obstáculo, você pode cair, não porque você é mau, mas porque você não sabia. Então é bom mostrar os obstáculos e mostrar como vencer. Porque Jesus passou por tudo nos ensinando. Amém? Vamos para lá, Deuteronômio 8, pessoal. Só para dar início aqui à mensagem principal. No versículo 1 diz assim, deixa eu pegar aqui primeiro, da seguinte forma: todos os mandamentos que hoje eu vos ordeno, guardareis, para os fazer, para que vivais, e vos multipliqueis, e entreis e possuais a terra que o Senhor jurou a vossos pais. Agora no verso 2 e 3, que são os principais de primeiro momento. Diz assim: e te lembrarás, olha que interessante, de todo o caminho pelo qual o Senhor teu Deus te guiou no deserto estes 40 anos. Aí olha que interessante, para te humilhar, para te tentar, para saber o que estava no teu coração, se guardaria os seus mandamentos ou não. Versículo 3: e te humilhou e te deixou ter fome e te sustentou com maná, que tu não conheceste, nem teus pais o conheceram, para te dar a entender que o homem não viverá só de pão, mas que de tudo o que sai da boca do Senhor viverá o homem. Isso te faz lembrar de alguma coisa ou não? Tem como, né, pessoal? Quem conhece um pouquinho a passagem bíblica não tem como. Mas o que eu quero que vocês entendam aqui dentro das Escrituras: isso vai acontecer com vocês. Vou falar de novo, pessoal. É muito importante entender. Isso vai acontecer com vocês em algum momento da sua vida. Credo, pastor, está amarrado. Está amarrado mesmo, espero que nunca aconteça, mas infelizmente vai. Em algum momento ele vai te provar. Em algum momento ele vai deixar você ser humilhado. Porque você quer? Não, se fosse por escolha, quem quer passar uma coisa dessa? Mas porque ele precisa saber quem você é. Alguns podem até indagar e dizer: pastor, não é brincadeira, Deus não me conhece? Pois é, eu falava isso no culto anterior também. Todo mundo aqui, um exemplo bem simples, pessoal, conhece um bom prato de arroz, se você olhar. Olha a comparação que bem banal. Mas você só vai saber se é bom se você experimentar. Você só vai saber se você é bom se ele te experimentar. Não é verdade?
Quantas são as pessoas que um dia disseram: eis-me aqui, Jesus Cristo, eu te aceito, mas que atraíram seu cônjuge? Você deve conhecer alguns. E olha, sem exagero, alguns até pregavam. Sério? E aí? Olhando eu vou julgar pela capa? Tem que ser mais, não é? Então precisa ser provado. Todo ser humano, se quer ser promovido, todo mundo gosta de ser promovido na vida ou não? Aprenda que se até o povo de Israel e o Filho de Deus foi provado, se você quer ser promovido, então se prepara para isso, porque isso vai acontecer. Não é uma questão de suposição, vai. E o que é mais complexo, pessoal, na verdade, é que em alguns casos já aconteceu as provas. E o mais triste é quando você observar que já aconteceu na vida de alguém e ver que ele falhou. É o pior. Por isso que dá tempo, quem está me ouvindo, de regressar ao caminho que errou e acertar, e quem não está ainda passando por um caminho como esse, ou está exatamente passando, para permanecer firme, porque aí virá uma promoção. Eu falo promoção de forma bem humanizada, porque fica mais fácil, mas a recompensa virá a exaltação que só o próprio Deus é capaz de fazer. Amém, gente? Isso é todo um conjunto. Aí, para levar você ao ponto principal das 3 etapas, que eu falo uma só hoje, porque não dá para falar todas, mas antes de levar para você, eu tenho levado lá no livro de Salmo 73, o Salmo 73, né? Porque ali nós temos um homem como nós, que escreveu algo muito assim, humano dele, pessoal, sabe? E que me dá muita abrangência de eu ficar pensando, falei, poxa, isso é sério, né? Isso tem acontecido ainda nos dias de hoje. Mas isso é uma questão de atenção especial, porque, pessoal, porque eu quero avançar. Eu preciso avançar. Salmo 73. Esse homem aqui, o Asaf, ele foi líder dos tempos na época que Davi estava como rei. Então, assim, você imagina uma época dentro de Israel boa, melhor do que as outras, mas não perfeita, tá? Perfeito só vai ser o céu, pessoal. Só é o céu. Só a eternidade. Mas nessa terra viria. Então, o Davi, mesmo sendo o melhor rei de Israel que reinou, né, na velha aliança, Asaf, ele viveu no melhor momento, mas ainda assim tinha os seus obstáculos, tinha as suas emoções. E se aconteceu com o povo de Israel, aconteceu com Asaf, aconteceu com Cristo, que nós vamos ver que é o principal. Não vai acontecer comigo? Ou se vai. Só que o que eu preciso fazer entender? Eu consigo vencer, você consegue vencer. Se eu entender que é uma prova, uma tentação, você permanece firme. E eu vou tocar em algumas feridas, mas isso não é com maldade não, tá, gente? É porque a única forma de curar é tocar lá. Enquanto você não descobrir o quão falho você está, quanto você vai lutar para melhorar, né? Alguns, eles simplesmente dizem, tá bom, minha vida não está perfeita, mas eu consigo levar desse jeito. Não, você não tem que levar, você tem que viver. Um dos piores enganos hoje das igrejas no geral, religião, é ensinar sobre sobrevivência. Você sabe o que significa sobreviver? Eu já falei aqui uma vez ou outra. Sobreviver não é nada mais alguém que quase morreu e hoje está vivo, que pode dizer, eu sobrevivi. Então, para você sobreviver, você tem que estar quase morto. Você está querendo ficar quase morto para falar que está sobrevivendo? Ou você quer viver? Há uma diferença muito grande sobre sobrevivência, procura um dicionário depois, e viver. Alguns estão sobrevivendo e ainda gostam de cantar, ao invés de dizer, estou vivo e desfrutando. Só que a gente está tão estagnado nisso, gente. Tem muita gente que está quase assinando divórcio e acha que Deus está com ele. É bravo, não é? Outros, antes de conversar com a esposa, estavam no WhatsApp, conversando com a amante. E está dizendo que está sobrevivendo. Está morto, irmão. Há muito tempo. Sabe, é uma coisa séria isso. Outros passam a madrugada escondidos, ou celular, ou, não estou, pessoal, o Espírito Santo é quem sabe, na internet vendo coisas de adulto. Dá para entender o que é, né?
Não quero lhe envergonhar, eu quero mostrar que a sua vergonha pode ser cessada pelo que você vai entender hoje. E isso não é só homens, tá, irmãos? É mulheres também. E com qual intuito eu estou pregando sobre isso? Curar. Porque se não curar, a proposta vai vir. E você não vai viver mais do que sai da boca de Deus, vai viver o que a pedra te oferece. Você vai transformar coisas para tentar sobreviver. Mas aí um dia a vida acaba, puf, e acaba tudo. Então eu preciso exatamente ensinar isso, que é importante, né? Semana que vem eu vou falar muito sobre a segunda etapa, que entra o estágio depressivo até gerar um suicídio, que é poupado pela palavra de Deus. Então é um conjunto que vocês não podem perder se vocês querem viver, não sobreviver. Então nós vamos entrar nisso aqui. Mas antes disso, Salmo 73. Olha o que acontece. No momento, pessoal, quando você está em qualquer reino, independente de qual é o governo que esteja, quando você está em qualquer reino, você vai ver pessoas injustas reinarem. Não era o caso de Davi, mas Davi não era o único que estava em eminência. Ele era o rei, mas ele tinha pessoas abaixo deles que não prestavam. Ele prestava, mas tinha pessoas abaixo que não prestavam. E isso em qualquer reino você encontrará. Você vai encontrar pessoas na sua vida que estarão falando de Cristo até mesmo com autoridade e uma ousadia tremenda, que vai te dar até motivação, mas que estarão muito longe de Cristo. E aí um dia, como qualquer um, vai mostrar que ele estava no engano, e isso será uma decepção. Mas hoje, alguns conhecem algo. Não bota qual que seja essa pessoa. Estou falando de forma bem aberta, não pensando em alguém no geral, simplesmente falando. Como Asaf escreveu aqui, de uma forma bem comum, né? Assim, falando de uma pessoa que ele simplesmente vê, poxa, esse cidadão está se dando bem, eu aqui fazendo tudo certinho, uma luta, e ele está lá no auge. Olha o que ele escreveu aqui. Primeiro, ele escreve assim, ó. Verdadeiramente, deixa eu dar uma respirada. Bom é Deus para com Israel. Fato, certo ou não? Só que para ser completo, para com os limpos de coração. Dá para entender a condição, gente, de que para que eu veja a bondade de Deus para com Israel, que é a sua nação escolhida, e por intermédio de Cristo, hoje eu posso sem medo de ser feliz falar, por intermédio de Cristo fazemos parte desse Israel que ele escolheu, ele também precisa que eu e você estejamos com o coração sujo, cheio de ódio, é isso? Não, estejamos com o coração limpo, e não é limpinho não, é limpaço, sabe? E aí você vai observando por que tantas lutas vai vindo, né? Eu tenho isso comigo de forma muito simples e explico e ensino. Aí você observa por que o diabo investe tanto em sujar o seu coração. Mateus 5, versículo 8. Só os limpos de coração verão a quem? Então você sabe por que o diabo investe tanto em te usar alguém para te magoar. Você deve entender por que ele investe tanto para usar situações para te desanimar. Porque se o seu coração suja, qual que é a chance de você ver Deus na sua vida agindo? Não estou só falando ver Deus eternamente, mas agindo no dia a dia, é importante. Então é um conjunto. Bom, voltando para cá, o Asaf, então ele fala isso já no primeiro momento. Aí no versículo 2, que é interessante porque isso chama a nossa atenção, muitos aqui já devem conhecer essa passagem, mas garanto que vai ter algo novo. E diz assim, ó: quanto a mim, eu, Asaf, os meus pés quase que se desviaram. Aí ele usou a expressão quase, mostrando que não aconteceu, mas que algo aconteceu para que isso viesse a ser escrito. Meus pés então quase se desviaram, quase tropeçou. Eu estava num caminho fixo, com um propósito fixo, eu estava indo em busca daquilo que eu acreditava, mas nesse caminho eu vi coisas que quase me fez desviar. Que aí foi o quase, já dá para a gente agregar. Aí o versículo continua, gente. Pouco faltou, olha só, para que escorregassem os meus passos. Aí ele fala o motivo, tá? Pois, isso é sério, gente. Eu tinha inveja dos soberbos. Como que pode? Soberbo já é um cara cheio de orgulho, né?
Aí eu vou lá e tenho inveja dele. Eu sou pior que ele nesse sentido. Mas ele falou, eu tinha inveja dos soberbos. Ao ver a prosperidade de quem? Dos ímpios. Imagina então você conhecer uma pessoa que faz tudo errado e está em eminência. Você descobre que o cidadão mente, você descobre que o cidadão faz tudo, pega o que não é dele, isso e aquilo, e olha só. Aí você olha para ele, você olha para a sua vida e fala, meu pai do céu, por que eu tenho tanta luta para conseguir as minhas coisas, o cidadão sabendo que faz tudo errado, e se diz de Deus, eu sei que não estou julgando, eu estou usando fatos, é só um exemplo, e aí você usa fatos para ver que o cidadão faz tudo errado, e você olha para você, para a sua vida, e você fala, que comparação, aí você começa a falar, poxa, ele faz tudo errado e tem, eu faço tudo certo e não tenho tudo que ele tem, que história é essa? Inveja. Eu sei, mas é injusto, porque é ímpio, né, gente? Você vai ter inveja do ímpio, mas ele falou, eu quase me desviei por isso. Então, vai ter muitas pessoas na sua vida que vão praticar o erro e vão dar certo ao seu ponto de vista. Infelizmente. Mas isso é parte da prova. Porque se você souber ser fiel, mesmo vendo o infiel se dando bem aqui, e você permanecer fiel com Deus, você sabe que o céu é só para o fiel, né, gente? Então, quando você começa a ver isso, você já começa a ver, poxa, provas estão acontecendo. Você vive um deserto aparente, mas esse deserto é para você, porque o outro não está vivendo, porque ele só não está vivendo esse deserto que você está, porque ele está fazendo coisa errada. Aí você observa, você olha e fala assim, meu Deus do céu, é meio injusto esse negócio, é injusto. Mas a injustiça de um homem não pode alterar a justiça que você pratica por Deus. E aí o conjunto, começa a prova. E eu acredito que muitos aqui já passaram algumas situações parecidas de ver. Espero que não seja a pessoa que fez coisa errada. Aí o que o Asaf vai lá no versículo 16, pessoal, resumo. O Asaf não é o principal, só estou dando uma pincelada nele para te preparar para ouvir a primeira etapa. Ainda não é a principal. E eu espero que vocês entendam, pessoal, mas por quê? Com qual intuito? Porque para ser promovido do jeito certo, vai ter que passar por algumas coisas. Bom que não passasse. Bom que não passasse, de verdade. Eu não peço que você passe, eu não quero, mas vai ter que acontecer. Não tem. Até para provar quem realmente você ou nós somos. Então precisa. Vocês já ouviram falar aquela expressão? Se você quer conhecer o que essa pessoa é, primeiro, dá o poder. E depois tira. Aí você vai descobrir o que ela realmente é. Agora, se você deu e tirou, e ela se manteve íntegra, se prepara. Tem coisa muito grande chegando. Porque é assim que o Pai trabalha. Ele fez isso com todo mundo, não vai fazer comigo, contigo, gente? Não pense que você vai escapar, não. Se você quer uma coisa certa e do Pai para a sua vida. Alguns vão querer, tá amarrado, misericórdia, me livra dessa. Então você vai continuar na mesmice. Agora, se você quer crescer, e não é crescer aos olhos dos homens apenas, que também vai acontecer, mas tornar alguém de verdade, então você vai ter que passar por um processo que o próprio Deus levou o povo dele para o deserto. Como Asaf estava naquele exato momento, todos esse exemplo que é humanizado, e o Asaf viu o ímpio prosperar, e ele falou, quase me desviei. Só para reforçar, o que é inveja? Eu gosto de explicar como eu expliquei no culto anterior. As pessoas, elas confundem inveja com cobiça. Gente, é diferente, tá? Uma só você procurar em dicionário português mesmo, da vida você já descobre. Mas o inveja, elas são parecidas. Alguns podem usar até como sinônimo, mas não são. Biblicamente, cobiça, para que fique mais fácil, é você desejar o que o próximo possui. Então, simplesmente, eu vou usar outro exemplo aqui para ficar mais fácil. Eu vou lá, conheço um cidadão, que o cidadão tem um carro tal. Eu gosto desse carro e eu começo a cobiçar. O que isso significa? Que eu quero ter o carro dele. Para mim. Alguns são tão radicais nisso, nessa cobiça, que usam até o nome de Jesus, acreditam, gente? Aí eles chegam assim no carro, quando ninguém está vendo, taca a mãozinha em cima dele e faz assim, vai ser meu em nome de Jesus. É a famosa macumba santa, né? É bravo não, né? Conhece alguém assim que já fez? Fala, meu pai, livra-me desses tipos de... Mas o que acontece? Isso é cobiça, tá? Agora, vamos supor, o que é inveja? Eu olhei o carro e eu subiu um sentimento de raiva no meu coração, mágoa. Eu fiquei triste, não porque eu quero o carro, mas porque ele tem. E aí o meu desejo não é ter o carro, é só que o carro quebre e ele não consiga mais usar. E não, isso que eu falei do carro, viu, irmão? Porque no culto anterior eu falei de morte, foi pior. Eu falei, não é que eu quero a vida da pessoa, eu só quero que ela morra. Simples.
Isso é inveja. A inveja ela é tão maligna que ela simplesmente é a mágoa que você possui por alguém, pelo sucesso que ela tem e você não. Mas você não quer o sucesso dela, só que você fica chateado porque ela tem o sucesso. Isso é mágoa. Uma mágoa, a inveja, ela causa isso. Ela é maligna, não é? Aí você entende porque o Asaf disse, eu quase me desviei. Eu fiquei magoado. Quase fiquei magoado porque eu vi pessoas fazendo tudo errado, ímpio, e prosperando. E eu fazendo tudo certo e o rei nem olhava para mim. Não sei se era isso, mas pode ser isso. Vai saber, né? Eu fazendo tudo certo e eu fui jogado de escanteio. Eu fazendo tudo certo e o fulano lá, sabendo que ele faz, o jeito que ele trata, a forma que ele anda. E eu fazendo tudo certo. Mas aí você olha o Salmo 73 e fala, poxa, ele pode não ter sido visto pelo rei, mas ele foi visto pelo Rei dos Reis e ganhou um salmo. Um não, tem mais de um. Mas não é só isso. Mas olha só a condição. Você acha que se vocês desejam viver o plano de Deus perfeito, vocês vão ser provados? Vai. Mas o importante não é você saber que vai ser provado, é saber como passar por ela. Vocês estão dispostos a passar por qualquer prova e vencer? Porque isso vai gerar fé, gente. Eu preciso que vocês entendam para não ser somente uma pessoa que possa simplesmente saber das coisas. Mas quando acontecer, e vai em algum momento, alguns já estão acontecendo, sabe, alguma prova, isso e aquilo, você fique firme. Mantenha-se firme, porque Deus vai te honrar. Porque aí entra a recompensa do céu. E assim vai. Bom, para dar a primeira etapa, Mateus capítulo 4. São 3 etapas em Mateus. Nós vamos fazer um estudo de 3 semanas, tá, gente? Mas é claro, vai se abranger para outras mensagens no geral. Mas assim, 3 etapas. E hoje eu vou focar só uma, porque seria injusto falar mais de uma, porque eu não falei no culto anterior. Aí eu falei para o pessoal vir semana que vem. E não foi projetado não com esse intuito, viu? Minha intenção inicial era falar tudo de uma vez só. Mas aí fica muita informação. Essa mensagem, pessoal, de uma forma bem sutil, eu comento como que ela surgiu para mim para pregar para vocês. Porque eu precisei. Porque eu parecia, não digo que eu parecia Asaf em outras perspectivas, mas eu observo demais. Eu acho que vocês devem observar também. Só que eu observo demais a ponto de tentar entender as coisas sem que ninguém fale. E aí eu me confundo tudo, fico preso a mim mesmo, aquilo que eu acho, isso vai me machucando. Meu emocional, a gente é humano. Você tenta entender o porquê alguém faz tanta coisa errada e outro, aí você fica assim, oh meu pai. Mas aí foi lá e eu pedi, Deus, me dá uma luz. Pedi mesmo. Aí Deus me mostrou essa luz. Para ser promovido, precisa passar por 3 etapas. Então, se você almeja coisas grandes, você pode almejar, porque Deus tem para você. Só que você precisa também entender que Ele primeiro te leva para o deserto. Ele te humilha. Esse humilhar não é como homem, tá, gente? Mas Ele te prova para saber o que está no seu coração. Só que Ele não vai te deixar passar fome, mas você vai ter fome. Mas Ele vai suprir. Mas ainda Ele vai te provar antes disso de suprir. Mas para quê? Para saber o que está. Porque aí quando te colocar, fazer, moldar, cumprir, tudo, você está pronto. Você já sabe, você tem experiência, valoriza. É o famoso pai que construiu a empresa e valorizou ela. É o mesmo exemplo que eu costumo usar. Mas se ele não mostrar para o filho a importância de ter construído a empresa, claro que com outros patamares, porque afinal é um outro tempo, o filho vai assumir a empresa e vai falir. Não dá. Para ele ter trago Jesus Cristo na terra, ele teria que ter feito Jesus amar a terra também como ele amou. O pai amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho. Então ele fez o filho vir e amar o mundo. Como o pai, para que entendesse o propósito, dizer, eu e o pai somos um. A ponto de entender o propósito e ir até o fim, não desistir. Olha só o versículo 1, Mateus 4, conhecido nosso, mas importante. Primeira etapa a gente vai chegar. Então foi conduzido Jesus pelo Espírito ao deserto. Primeira. Uma das primeiras coisas que vocês têm que entender, não é como primeira não, uma das primeiras, que eu nem falei no culto anterior. Deus te dará grandes revelações. Vocês sabem quando vêm as maiores revelações da sua vida? Vai depender muito do seu emocional. Normalmente o livro de Eclesiastes ele fala sobre isso. Melhor é a casa de luto do que a de festa. Você sabia?
Porque na de festa ninguém está aí preocupado com os problemas, então não vão buscar ajuda. Na de luta as pessoas perguntam por quê e Deus responde. Então de vez em quando não sou emocional. Alguém lembra do livro de Apocalipse aqui, quem que escreveu? João o apóstolo. E ele estava onde? Numa ilha isolada, a ilha de Patmos, isolado. Você sabia que para ele receber tal revelação ele ele estava sem apego total e sabia que ele estava perto da morte? Porque ele já estava perto dos seus 90 anos. E aí, o que acontece? Ele estava numa ilha, onde ele escreveu as 3 epístolas de João, entre 86 e 87 depois de Cristo, e lá ele recebeu a grande revelação do Apocalipse, quando ele estava literalmente desapegado a tudo e literalmente esperando a morte, porque ele estava já no fim da vida. Aí existem teorias, né, que tentaram matar ele jogando ele numa um caldeirão de azeite quente fervendo e o homem caiu lá. Teorias bíblicas não tem, e ele caiu e não foi queimado e tiraram ele. Aí o César definiu que ele fosse então jogado nessa ilha, que era para os piores prisioneiros da face da terra, para que então ficasse lá até a morte, o qual foi. Então ele estava numa emoção totalmente contrária à felicidade, mas lá ele recebeu a maior revelação da vida dele ou não? Se ele tivesse uma ilha afrodisíaca com todos os benefícios que ele poderia ter, possivelmente ele não teria essa condição de receber tal revelação. Então essa é uma questão de pensamento mesmo, de interpretação. Mas aqui Jesus então ele foi conduzido por quem mesmo? Vocês já sabem, muitos aqui têm até ao pé da letra esse versículo. Pelo Espírito ao deserto. Então vamos supor, o deserto para Jesus foi vontade de Deus ou não? Pelo Espírito, gente. Mas aí está aí, pelo Espírito do deserto é uma coisa. Já é uma batalha. Mas aí ele fala no versículo na continuação, para ser tentado por quem? Pelo diabo. Vocês sabem que Jesus, para então começar seu ministério terreno, precisava ter essa experiência. Afinal, como que ele poderia ter tanto se ele não tivesse vivido muito com Deus? Então ele teve uma experiência única. Aí o versículo continua no 2, olha só. Lembrando que isso aqui foi pós o seu batismo nas águas, então ele já estava completo, não foi assim de repente. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, óbvio, depois teve fome. Então a fome não veio antes, nem durante. Veio depois. Essa é uma mensagem até conhecida. Aí a Bíblia dizendo que ele teve fome, óbvio. Tem fome, quem tem fome quer o quê? Comer, né, gente? Mas por que o pai não alimentou ele antes do diabo tentar? Porque ele precisava ser tentado. Vai ter orações que no momento você não vai ser atendido. Mas você, se permanecer firme, você vai ver que ela vai ter resposta. Jesus então teve fome. No versículo seguinte, só para correr um pouco, 3. Aí começa aqui detalhes importantes. Primeira etapa, hein? E chegando-se a ele o tentador, sabe o que é tentação? Palavra tentação. Ela tem origem grega. Sabe qual que é? A tentativa de te atingir. Não é o êxito em conseguir. Então você vai ser tentado. Mas não significa que você vai cair. Tentativa. Alguns levam como prova, né? Aí o diabo vai lá, que é o tentador, disse, olha só, se tu és o filho de Deus. Condicional. O C já mostra que o diabo estava tentando colocar o que na cabecinha dele? Dúvida, certo? Então quantas vezes você ou nós não vamos ser tentados? Se você também é filho de Deus, ou será que você é tudo isso mesmo? Você não está enganado, não? Eu acho que em algum momento aí, eu acho que você não errou. Sabe aqueles tipos de palavras? Se casou com o homem errado, tá vendo? Você não está feliz com esse casamento. Você é filho de Deus, você merece ser feliz. Você não é filho de Deus? Começam as tentações. Mas aí você tem que lembrar dessa mensagem, gente. Eu tenho que lembrar, nós temos que lembrar. E o bom é que você só pode lembrar do que você ouviu. Então é bom que você está ouvindo, amém? Está ouvindo ou não? Então o Espírito Santo há de te lembrar disso. Agora, quem não está me dando atenção, já era, gente. Não fala que eu não dei recado, não. Ó, se você é filho de Deus, se tu és o filho de Deus, aí ele tem aí um desafio. Manda, ordena, que estas pedras se tornem em pães.
Você está com fome. Você não é filho de Deus? Se tu és, é uma prerrogativa. Eu simplesmente estou te colocando na parede dizendo, se tu és o filho, está com fome, você é um filho de Deus, você passou 40 dias sem comer, você tem motivos. Não é? 40 dias, você tem motivos. Olha, motivos de sobra para fazer o que você bem entender. Você já provou para o Pai que você venceu, você ficou 40 dias em jejum. Maravilha, você não precisa mais provar para ninguém. Faça que essa pedra se torne em pães. Deus é contigo. Bobeira. Pega um pouquinho a mais. Toca na namorada antes do casamento, já não vai ser sua esposa? Já não vai ser seu marido? Por que você não dorme com ele já? Já antecipa as coisas. Ele não vai ser seu? Você já não fez voto que vai ser ela? É isso, gente? Você é filho de Deus, irmão. Não é assim? O diabo, você acha que ele vai chegar como para tentar você, gente? Acho que ele vai mandar aqui alguém envolvido na feitiçaria, cheio de cordão no pescoço, com um monte de coisa jogando arruda na sua casa, sei lá, água, sei lá o que vai jogar na sua cara. Eu acho que não. Ele vai colocar naquilo que você tem necessidade. Você está com fome? Então faça com que pedra seja se tornando em pães. Você está com ausência matrimonial? Aí vai aparecer a do seu sonho. Eu lembro de um irmão, ele já está com Cristo, irmão. Ele foi cedo para a glória, mas foi um grande amigo meu aqui na terra. Ele foi fazer uma cirurgia e acabou, Jesus decidiu levá-lo. Mas que a terra não merecia ele mesmo. Ele era um rapaz vencedor. E uma vez, quando ele estava bem ainda, eu fui pastor dele, foi um obreiro nosso da igreja. Ele chegou para mim, eu já falei isso aqui algumas vezes. Eu falo que eu já falei para quem já ouviu não ficar repetitivo, mas eu já falei. Mas ele chegou para mim e ele falou assim, pastor, antes de eu conhecer minha esposa, ele já tinha 2 filhos. E ele falou assim, eu era da igreja, já cresci na igreja. Não sei qual que era o ministério, independente disso. Ele falou assim, eu cresci na igreja, então eu já sabia o que era certo e o que era errado. E eu gostava muito de uma moça da igreja. Eu me apaixonei por ela. Eu não conheci minha esposa ainda não, ele falou. E eu pedi para Deus exatamente que Deus me desse essa moça. Ele falando para mim, tá, gente? Palavras dele. E Deus me permitiu namorar com ela. Porque eu insisti muito, eu gostava muito. Pastor, ela era do jeito que eu sonhava em ter uma pessoa para mim. Tudo igual. Linda, olhos claros, de verdade, tá? Não é? Sabe, olhando assim, tudo, eu olhava, nossa, como que eu consegui namorar essa moça, sabe? Só que ele falando assim, que o tempo foi passando, ele foi se machucando demais. Machucava demais. Ele falando para mim isso no namoro, machucava demais. Ele falou assim, pastor, era como se eu estivesse dando soco em ponta de faca. E quanto mais insistia, mais machucava. E ele chegava e falava, mas Deus, eu pedi. Você recebe o que pede, mas nem tudo que você recebe é porque Deus quer te dar, é porque você insistiu. Aí o que acontece? Ele chegou e falou para Deus, Deus, por que eu estou sofrendo muito? Não está dando certo, aquela coisa toda foi o que eu pedi. E ele ia insistindo. Bom, chegou um tempo que ele não dava mais. Estava sofrendo demais, não sei o que, ele foi lá e rompeu com a moça. Terminou. Falou assim, não dá. Vamos seguir o nosso caminho, tudo. Só que ele falou, fiquei muito triste porque eu gostava muito. Eu amava demais essa moça, porque afinal era a moça do meu sonho. E aí ele falou assim, que quando ele foi falar com Deus, ele falou, Deus falou comigo, pastor, ele falando para mim. Ele falou assim, Deus falou comigo. E ele falou assim, de forma muito expressiva. Porque eu perguntei, Deus, se eu pedir e o Senhor me deu, entre aspas, por que não deu certo? Por que eu me machuquei tanto? E por que então chegou ao ponto de separar? Né? E aí ele falou que Deus respondeu para ele dizendo, falou assim, você quis e eu te dei, não que fosse a minha vontade. Se fosse a minha, eu jamais te daria alguém que você fosse amar mais do que você tem que me amar. Então, esse é o motivo do machucado. Você colocou ela acima de mim, então não dá. Se Deus não está no comando e você coloca alguém acima dele na sua emoção, essa pessoa entra no comando. O sofrimento é garantido. Se a casa não é edificada na rocha, ela faz na areia. E nas tempestades, o que acontece com a casa? Cai. Aí ele entendeu. Eu não te daria alguém que você fosse amar mais do que você deve amar a mim. Não é um ego pessoal do nosso Deus, eu entendi perfeitamente, pessoal. Ele é a nossa base. Então ele vai lhe provar. Ele vai lhe provar, muitas vezes, mostrando quem ele é através do que você está perdendo.
Que é isso, pastor? Vai fazer o quê? Eu tive essa experiência quando eu perdi minha segunda filha, gente. Foi horrível. Mas eu entendi que era muito mais ter ele do que ter 10 filhos. Foi a palavra que eu recebi depois que eu perdi a filha. O pastor Jaime me ligou, falou comigo e ele falou assim: Vitor, lembra de Ana e Eucana, quando Eucana chegou para Ana e disse: não é melhor eu do que 10 filhos? Eu não sou suficiente para você? E aí ele falou assim, trazendo como conhecimento: veja Deus, Deus não é mais do que tantos filhos que você tem? Ter ele já é tudo. Foi o que me confortou. Para alguns poderia ser até, falei, nossa, que difícil. Não é fácil. Mas foi a palavra que me confortou. Ter o meu Deus é mais do que qualquer um, pessoal. E foi lá e Deus me recompensou com mais 2 ainda. Esse é Deus. Mas eu sei que Ele está acima. Mas provas vão vir. Se você almeja estar onde Deus quer que você esteja, provas vão vir. O diabo chega para Jesus, então ele diz: se tu és o Filho de Deus, já coloca dúvida, porque, claro, Jesus não ia ter, creio eu, mas nós muitas vezes temos, não é? Esse ser, eu devo ter ouvido errado, pensado errado, estou me achando um pouquinho demais, não sei. Mas ele falou, então transforma essa pedra em pão. Aí Jesus responde o que está lá em Deuteronômio 8,3 que a gente leu, que é o versículo 4 de Mateus. Vamos lá. Está escrito. Ele, porém, respondendo, disse, perdão. Aí o versículo da sequência. Jesus respondendo, está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de quem? De Deus. Aí que entende, gente. Não é sobre quem Deus te deu para casar, é sobre a palavra que você ouviu dele para isso. Isso é um conjunto, óbvio que Deus deu muitas coisas, mas é a palavra. Então, quando vier uma prova, e a primeira etapa é vencer a prova de transformar pedras em pães na sua vida. Apimentar, sem exagero, linguagem alta. Apimentar a sua relação porque diz que é bom. Não faz isso. Não transforma pedra em pão. Deus já te deu tudo que você precisa para ser feliz, é só buscar. Tudo está na palavra. Busca, está escrito, não vai se escrever, gente. Já está escrito. Então eu vou buscar a solução para qualquer batalha, tentação, prova. E a primeira etapa a ser vencida é essa, porque tem mais 2 que não dá para falar tudo hoje. Como eu falei, você vai ficar muita coisa. Mas dá para detalhar. Então a primeira para se vencer das 3 é: não transformem pedras em pães. Não alterem essência. Não mudem conceitos. Mantenha-se firme naquilo que Deus falou, não naquilo que eu acho, do que o fulano, do que a palavra de Deus ela fala, porque ali é o segredo. Se essa primeira etapa for vencida, gente, é um grande passo para vencer a segunda. Só que uma vem depois da outra. Seremos sempre tentados, atraídos. Tiago escreveu sobre isso, pelos nossos próprios desejos. Se eu estiver com fome, é óbvio que virá na questão de alimentação. Jesus foi tentado a princípio nisso. Foi assim que aconteceu. Então, qual é a necessidade? Aí lembro do Asaf. Aí você está com uma necessidade. Imagina só uma pessoa com necessidade grande e olha para o ímpio, e o ímpio lá desfrutando da boa vida, mas você sabe que o ímpio é ímpio. Aí fala, não é possível. Eu estou aqui, tenho luta, tenho dificuldade, eu vejo pessoas, meu Deus do céu, fica tranquilo. O Asaf, ele falou, bom para mim me aproximar de Deus. Ele falou que ele entrou no santuário, que eu acabei não lendo para vocês, eu ia resumir, acabei pulando. Ele entrou no santuário e descobriu o fim deles, mas antes disso ele estava totalmente transtornado. Porque ele não conseguia entender o porquê isso estava acontecendo, vendo pessoas totalmente mentirosas, briguentas, xingando todo mundo, dando certo na vida, entre aspas. E ele simplesmente olhando para ele, eu estou tentando fazer tudo certo. Aí eu começo a invejar o ímpio, porque eu vejo o ímpio fazendo tudo errado e prosperando. Davi dizendo para ele, vamos supor que é o Davi, que ele era o rei, Davi olhando para o ímpio e dizendo para o ímpio, ô meu servo fiel, e você sabendo que aquele homem não é fiel. E eu estou aqui porque ele era dos louvores de Israel, um dos líderes, era mais de um. E ele olhando, vendo tudo isso, só uma suposição, porque eu reforço, a gente não estava lá para saber os detalhes de quem ele viu. Mas supondo, conhecendo a história, né, o Joabe era um líder de Israel, um dos líderes do exército de Israel, confiança total de Davi. Para Davi ele era fiel, mas para o resto, traidor, vivo. Ele projetou a morte de um filho de Davi.
Mas para Davi ele era fiel. Aí imagina o Asaf sabendo os bastidores que são um problema, né? O Asaf via os bastidores e via Davi, por exemplo, honrando a um, honrando o outro, dando certo, tomando conta, ganhando mais, isso e aquilo. E ele lá embaixo olhando, falou: meu pai, meus pés quase se desviarem. Estou ficando magoado com ver o ímpio prosperando e eu não. Mas aí ele entrou no santuário, gente. E ele descobriu o fim deles. Aí você pode lembrar do que o próprio Salomão escreveu. O fim é melhor do que o começo. Aí você entende. Mas aí é que? Olha a prova. A prova passa ou não passa, gente? Passa. Eu estou te estimulando. Deixa essa prova passar, gente. Vence ela. Aí você entende. No João 6, não precisa abrir não. Porque senão fica muita coisa. João 6,33, a Bíblia diz que no mundo nós vamos ter aflições, mas tenhamos bom ânimo, porque Jesus venceu o mundo. Mas um pouquinho antes, ele diz... Aí foi onde os discípulos se saíram, né? Um pouquinho depois, perdão. Os discípulos saíram sobre... É João 16,33. Mas aí um pouquinho, perdão, em João 6, aí ele fala para os discípulos, quando eles se rebelaram, muitos discípulos voltaram atrás, aquela coisa toda, que ele é o pão que desceu do céu. Ele faz alusão ao maná. Eu sou tudo que vocês precisam. Ou seja, a minha palavra é tudo que você precisa em qualquer tempo, porque ela vai se cumprir, as coisas vão andar, e as pessoas que não estão nela, coitado do fim deles. A gente já sabe, dias vêm e vão, gente. Mas quem faz a vontade de Deus, esse não. Esse continua. Para sempre. E eu preciso continuar para sempre. Então tentações vão vir. Para quê? Para fazer você transformar pedras em pães. Para fazer você parar, e assim vai. Mas se nós vencermos elas, a recompensa vem, não vem? E é ela que eu quero estimular para vocês. Vença as 3 etapas que você vai ser promovido. Deus vai honrá-lo. Eu não estou falando por palavras só positivas, não. Ele vai te exaltar. Mas vença. Para aqueles que foram tentados e caíram, boa notícia, se você está me ouvindo, você tem chance de salvação. Então se arrependa, volte aonde caiu, para não perder o seu castiçal, a sua coroa. Aquilo que lhe mantém na posição de filho de Deus. Dá tempo. O caminho de ida, aonde foi, é o mesmo da volta. A boa notícia é essa. Um pouquinho mais trabalhoso, mas dá tempo de arrumar. Cabe a gente tomar essa atitude, tá bom?